Olá, sejam todos bem-vindos a um podcast especial, Tendências Inspiradoras Conexões. Este podcast é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Nós estamos aqui no Instituto, na sala da direção, junto com o Paulo, que é o diretor-presidente, e com o nosso convidado remoto de fazer um podcast com a conexão com o senhor Cláudio Cardoso. O nosso convidado tem pós-doutorado em comunicação pela USP, consultor em comunicação estratégica, tecnologia e inovação, atendeu organizações como a Vivo, Sabesp, Bradesco, Elera Renováveis, Neo Energia e Banco Alfa, designer de programas de inovação Inovabra, Habitat, da Bradesco, IPT, Open Experience, ITP, que é da USP, Alpha Collab, do Banco Alfa, e OEC da Novo Nor. Professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia, foi eleito Personalidade do Ano pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e recebeu o título da British Building do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E o tema do nosso podcast é Ciclos de Investimentos em Startups no Brasil. Para abrir a mesa e dar a palavra ao nosso convidado, o diretor-presidente do ITP, Paulo Doirado. Por favor, Paulo. Doutor Cláudio, é um prazer ter a sua presença aqui e com certeza vai abrilhantar muito, não só esse episódio, mas toda a nossa série. E eu tenho assim um apreço fantástico por você, porque inclusive tivemos a felicidade de começar a trabalhar juntos, né, como programadores de computador COBOL, numa época assim maravilhosa e tal, e de toda a juventude e desafios, né, na época no Banco Econômico da Bahia lá. E fico muito feliz de ter essa possibilidade de estar aqui dialogando com você e vamos trabalhar até para que esses novos encontros até sejam presenciais, né? A gente vai ficar muito feliz de receber sua visita aqui no Grupo Tiradentes e particularmente no nosso Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Mas, Cláudio, seja muito bem-vindo. A sua fala, fique muito à vontade, porque eu sei que você tem muito conteúdo e muita experiência, inclusive particularmente com relação à comunicação na internet, né? Eu sei que você é um dos pioneiros nos estudos aí disso, ainda na época, na década de 90, né? E eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua trajetória e estamos aqui para dialogar e um bate-papo muito assim, despretensioso também, sabe? A gente está aqui no Instituto de Pesquisa, mas a ideia é popularizar a ciência, popularizar o acesso a conteúdos assim que às vezes estão até na fronteira do conhecimento, mas que a gente busca tornar acessível a todos e criar essa inspiração, né? Daí o nome do próprio podcast, né? De Tendências Inspiradoras, que é para a gente trabalhar mesmo essas dicas que pode arrastar muita gente aí na direção da inovação. Vai lá, Cláudio. Paulo, para mim assim, é um motivo primeiro, de orgulho de estar aqui com você, além de, e aí a nossa audiência vai perceber que nós temos um grau de amizade que permite essa intimidade, né? Às vezes eu te chamo de Paulinho, você tem 1 metro a mais do que eu de altura, e de grandeza profissional e como pessoa também. Eu tenho e aqui não é nenhum elogio gratuito, eu tenho uma admiração muito grande por você, pela sua família, tenho uma relação assim de afeto enorme e de gratidão também. Então, você é um amigo muito especial, que eu admiro muito, e eu sei que o ITP está em ótimas mãos, eu sei do seu trabalho, de compromisso, de amor ao estado de Sergipe. Sei que você está à frente de instituições importantes há décadas aí, e eu tenho assim, isso só aumenta a minha admiração e meu apreço por você, meu amigo. Então, para mim, assim, é motivo realmente de orgulho estar aqui. Eu queria só, assim, nessa abertura, você falou um pouco do nosso passado. É interessante, né, Paulo, porque nós, pelo menos a Bahia, onde a gente se conheceu, né, e hoje eu moro em São Paulo, você já há um bom tempo em Sergipe também, décadas fora. Ali era
digamos assim, uma geração de programadores necessária e urgente para algumas empresas. E o que nós aprendemos essencialmente, né, e que marcou toda a minha carreira, tem a ver com essa conversa nossa. Nós fomos aqueles caras que desenvolvemos os sistemas de computador para digamos assim, as necessidades pilares da organização. Então, nós somos da geração que desenvolveu sistemas de pagamento, folhas de pagamento, nós fomos a geração que desenvolveu finanças, contabilidade, controle financeiro, conta corrente em bancos, sistemas de empréstimos em bancos, sistemas das secretarias da Fazenda. Então, qual a característica da nossa geração? Não era tanto digamos assim, nós podíamos até ser exímios técnicos desenvolvedores de código, mas nós fomos principalmente a ponte entre a alta direção, as altas direções, as pessoas que entendiam dos negócios e a tradução disso em organizações de sistemas. Nós nos especializamos em desenhar processos, desenhar sistemas. Essa é a minha grande herança dessa época que nós, coincidentemente, nos conhecemos e que nos últimos 15 anos, particularmente, aqui em São Paulo já, foi o meu ofício de desenhar programas de inovação para o sistema financeiro. Então, assim, na verdade, eu sou herdeiro direto daquela nossa fase lá atrás, que a gente trabalhava para ganhar o nosso dinheirinho lá programando computadores, mas como a Para comprar necessidade... moto, né, Cláudio? Exatamente, de Para comprar uma motocicleta, moto. exatamente. E, na verdade, nós estávamos aprendendo a desenhar processos estruturantes das organizações. E isso foi o meu ofício nos últimos 15 anos, não apenas esse, mas esse é o que está aqui no centro da nossa conversa. E por isso que nas nossas conversas preliminares surgiu a ideia da gente bater um papo sobre os ciclos de investimento em inovação no Brasil. Na verdade, em startups, para ser mais precisos, né? Então, essa foi a ideia, tá? Então, mais uma vez aqui, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando ideias com você, que é sempre um aprendizado. Então, Cláudio, aí você passou como designer, né, de centros de inovação, você tem uma experiência aí com isso, né? Você fique à vontade se não quiser falar de marcas ou nomes específicos, né? Mas a minha, a minha inquietação é o seguinte: nesse processo aí, sei lá, de 10, 15 anos aí que você vem acompanhando isso, você hoje repetiria os mesmos projetos de, sei lá, 10 anos atrás como uma solução para a questão da inovação, para o engajamento, né, de startups, etc. O que é que mudou? E principalmente depois da pandemia, né? Sua pergunta é um convite, é uma reflexão que eu nunca fiz, na verdade, assim, de modo público, digamos, tá? Eu até registrei em pequenos artigos, Sim. resenhas, né? Pequenas Sim. resenhas, né? Sem pretensão de ser artigos científicos, nem provar nada. Mas a reflexão que eu faria de início aqui com o ITP é a seguinte: o tema da inovação é preciso dar um trato fino a esse tema, porque virou uma palavra de moda, virou como se fosse um diferencial competitivo de marketing, etc. Mas a Isso. inovação, digamos assim, stricto sensu, ela é um fenômeno, digamos, econômico, histórico, que marca diferenciais de competição que impactam diretamente a produtividade de forma significativa. Então, Sim. sei lá, vamos dar um exemplo assim, mais ou menos dominado, né? A implementação da geladeira, portanto, vinha eletricidade antes, da geladeira nas casas das pessoas aumentou a expectativa de vida de forma significativa, assim, 4, 5 anos a mais, nos lugares onde houve aquisição de geladeiras como prática, assim, de grande parte da população. Então, as pessoas deixaram de comer comida estragada, simples assim, tá? E que comíamos comida estragada. Então,
Esta é uma inovação que não acontece de forma isolada, é complexa, né? Tem que ter sistemas de distribuição elétrica, eletrificação, capacidade de consumo e compra dessa geladeira, capacidade de produção, é um negócio muito complexo, mudança de mentalidade, de como cozinhar, preparar alimentos, distribuição de alimentos, é uma loucura. Mas, enfim, a geladeira é um bom exemplo de uma inovação. Então, eu estou começando por aí para dizer o seguinte: você me pergunta se eu faria o que eu fiz há 15 anos no desenho de programas dedicados a financiar iniciativas que têm potencial de inovação. Uma característica da inovação em relação ao financiamento, que é fundamental, essas duas coisas andam juntas, né? Nenhuma dessas inovações aconteceu com o risco dos investidores para que elas acontecessem, né? Algumas não acontecem, outras se perde dinheiro, por isso é o risco, né? Ela depende, a inovação estruturalmente depende de um modelo econômico que tem a ver com liberdade de iniciativa. Então, o nosso país não tem essa característica histórica, a não ser com esforços, né? Aqui e ali, espasmos, né? Sei lá, São Paulo é um lugar que razoavelmente teve isso mais, de forma mais demonstrável. Mas o fato é que o capital de risco, ou seja, a mentalidade de arriscar para gerar um diferencial muito grande, que tinha um grande valor, é algo que remonta nos Estados Unidos e Inglaterra, principalmente do século XVIII. Então, grandes explorações, mas se você quiser ir mais para trás, ainda no modelo mais rudimentar, são as grandes navegações dos portugueses, espanhóis sei lá, genoveses, que são italianos hoje, né? Houve ali um risco para fazer um empreendimento, um risco muito alto, com imponderabilidade muito grande. Mas se você quiser uma coisa um pouco mais estruturada, você vai ver, por exemplo, as grandes famílias multimilionárias americanas, por exemplo, Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, Morgan, no século XIX, apostando pesado, botando parte do seu capital na revolução, por exemplo, dos transportes ferroviários ou da exploração do petróleo, do óleo lá atrás. Então, o modelo de capital de risco e a mentalidade de risco, que é algo que levou, sei lá, 100 anos para acontecer no Brasil, e é sobre isso que a gente está falando hoje aqui, nesse podcast, nesses 3 ciclos que a gente conversou, é algo que revela muito mais um modelo econômico de um lugar, de uma nação, de um país ou de uma região, do que propriamente um lugar ser mais avançado do que o outro, as pessoas serem mais preparadas que o outro. Não, revela um lugar que está aberto à concorrência e a competição leva aos investidores que quererem correr risco para levar vantagem competitiva. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu não sei se eu estou sendo feliz nessa explicação, mas para dizer, capital de risco, que lá nos Estados Unidos se estruturou muito bem desenhado já no meio do século XX, e começa lá atrás, 150 anos antes, aqui no Brasil, eu diria que um primeiro ciclo assim, de capital de risco vai acontecer com participação direta do Estado, o que é uma contradição de termos, né? Já nos anos 2000, em plena crise das empresas.com, onde o capitalista, digamos, privado, vai ter medo de investir, né? De dizer, nossa, esse negócio aí deu errado. Então, e aí, a partir dos anos 2000, é que a gente pode falar, assim, de uma forma resumida, em 3 ciclos, e onde eu participei, a partir do segundo ciclo, quando as empresas disseram, pode ser interessante a gente diversificar investimentos em várias startups, uma ou outra podem dar certo, podem dar grandes frutos, e, além disso, elas podem agregar diferenciais competitivos para ou os investidores ou a própria empresa que está fazendo o investimento. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer um resumo, mas isso é importante, porque fala da nossa nação, do nosso país, como um país que precisa urgentemente desenvolver o espaço de competição, chamado ecossistema, não é?
é um ecossistema de empreendedorismo, de fato, né? As pessoas conseguirem competir livremente, livre de tantas amarras burocráticas de impostos e coisas desse tipo que amarram o nosso país. Então, eu complementando sua fala, Cláudio, eu tenho conhecimento de que, por exemplo, por indução do governo, só existe um arranjo produtivo aqui no país que decolou, literalmente, que é o arranjo aeroespacial de São José dos Campos, né? A Embraer e tal. É o único que nasceu por indução governamental, né? E que realmente cresceu e se estabeleceu e hoje é extremamente competitivo, é orgulho para a gente, né? E uma outra experiência minha também, que você falou aí das navegações, né? Na época aí, agora que nós comemoramos aí os 200 anos da independência, eu fiz uma palestra fazendo um comparativo, né, entre o Vale do Silício hoje e a Escola de Sagres. Então, essa construção me trouxe revelações fantásticas. Uma é que as navegações unificaram a humanidade, porque nós tínhamos 5 humanidades convivendo sem conhecimento e sem contato entre si, e através das navegações se unificou, passamos a ter só uma humanidade no planeta. E a grande busca era a conquista da geografia. É você ter domínio sobre o planeta e desfazer daqueles mitos, aqueles horrores e etc. que o pessoal tinha imaginando aí a geografia. E o que é que acontece hoje? É que o Vale do Silício, simbolicamente, é uma onda tecnológica na direção contrária, que vai em direção à Europa e Ásia e ocupa esses espaços, mas com a mensagem totalmente avessa, que é para desfazer a geografia. Então, ter tudo na mão, tudo no mesmo tempo, tudo ao alcance, né? E a geografia deixar de existir. Uma supressão geográfica, vamos dizer assim, que esse ambiente digital trouxe. Vai na direção totalmente oposta. Aí, durante os estudos que eu fiz, ainda tinha muita coisa assim para questão do empreendedorismo, né? O cabo do bojador, né? O mito que virou o mito do desemprego, né? Que a tecnologia trazer isso. Então, são várias situações assim que eu acho que contribui com o que você falou e tal. E se a gente for voltar mais no tempo, vai chegar em Marco Polo, viu? Para falar de empreendedor. Mas assim, para fins didáticos, para a gente entender como funciona o capital de risco, ou seja, em outras palavras, tá? Eu sou uma pessoa que mora em Aracaju, tenho uma boa ideia para desenvolver. E como é que funciona o financiamento de boas ideias que podem se tornar em boas iniciativas e tal? Então, assim, eu acho que a minha, não sei se é a missão, mas o meu desejo era oferecer um pouco uma noção para as pessoas de como é que isso está funcionando no Brasil. Eu comecei desse modo um pouco, digamos assim, que tem um aspecto negativo do nosso país, mas que é para dar a dimensão de que isso não é uma coisa nova que começou com o Vale do Silício, ou porque as fintechs brasileiras recebem dinheiro. Não, isso é algo que é da natureza de um sistema capitalista, competitivo, livre, onde o empreendedor é protegido e apoiado por gente que está disposta a correr risco e apostar numa ideia porque ela pode vingar no futuro. É a visão da destruição criativa, né? Como Exato. modelo de empreendedorismo, né? De substituição de Chupa tecnologias. tecnologia. Isso. Exatamente. Você vê que os caras, esses lugares, os Estados Unidos é, de fato, o principal exemplo disso, não só, né, outros lugares do mundo. Israel é um exemplo de modelo extraordinário de desenvolvimento, um país muito recente, muito mais recente do que o nosso, né? E que tem esse espírito, né? Quer dizer, quem vai a Tel Aviv vai perceber isso na atmosfera de Tel Aviv. Você vai ver igreja católica, igreja evangélica, você vai ver
sinagogas, você vai ver tudo junto. Então, isso é uma espécie de símbolo para mim de uma sociedade saudável, onde há espaço para as coisas, né? Então, é muito interessante essa ideia para a gente começar. Os 3 ciclos, eu diria o seguinte, para fins didáticos, na verdade, esses ciclos não existem, é só uma forma da gente tentar entender. Eu diria Organizar a assim, ideia, né? eu diria assim, entre 2000 e 2010, ele vai ser marcado por essa, como é que eu poderia dizer? Pela presença, né, do financiamento estatal, né? Como é que chama aquela? Eu anotei aqui. FNDCT, né, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, Fundação Nacional, a FINEP, também fundos de pensão e órgãos de fomento, inclusive nos estados. Essa é a característica entre 2000 e 2010, essencialmente, e que vai ali também despertar, tem um lado bem sucedido isso, que vai despertar o apetite dos fundos privados para entrar nesse jogo, né? Depois, entre 2010 e 2020, eu repito, aqui para fins didáticos, as datas não são tão precisas, mas estou arredondando, entre 2010 e 2020 você vai ver os primeiros unicórnios brasileiros, como a gente chama os exit, né? Não sei se as pessoas sabem o que é isso, é você fazer um investimento na empresa que foi incubada ali no ITP, e essa empresa recebeu, sei lá, 1,5 milhão de investimento e foi vendida por 200 milhões. O exit é essa hora em que você faz a saída do investimento. Então, os primeiros exits bilionários surgiram, né? Aí eu estou falando, por exemplo, da Nubank 99, Gympass. Então, ali em 2010, 2020, onde vão se consolidar, vai se consolidar a indústria do venture capital no Brasil, tá? E também onde vai se estruturar uma série de iniciativas de fundos de investimento, não só casas especializadas em VC, né, Venture Capital, mas também os CVCs, os Corporate Venture Capital, várias empresas vão criar os seus fundos de investimento, várias empresas. Se conta as dezenas das empresas que fizeram CVCs e que ainda operam até hoje. Por exemplo, sei lá, uma empresa de petroquímica, que cria um fundo, sei lá, bota lá nesse fundo 40 milhões ou 100 milhões, que é bastante dinheiro, e seleciona, faz rodadas de seleção, por exemplo, de empresas que vão desenvolver um software de análise de policarbonatos, ou uma empresa que vai desenvolver hard science mesmo, um policarbonato com tais e tais características. Enfim, são esses fundos também se constituíram, tudo isso entre 2010 e 2020, e eu acho que no Brasil todo, polos de desenvolvimento, mas muito concentrado também em São Paulo, isso é um fato, tá? Onde o que mais se desenvolveu nessa época e até hoje, perdão, são as fintechs, né, que são as startups do mundo financeiro, por exemplo, meios de pagamento, a gente falava nesse instante aqui, esses meios de pagamento, Pix e tal, todos nós usamos Pix todo dia, às vezes você usa de um determinado banco ou de outro, você está usando um serviço de uma startup que está ali plugada ali, né? Então, essas arquiteturas de sistema mais abertos para você plugar startups, tudo isso aconteceu em 2010, 2020, e a partir de 2020, com um cenário, no terceiro ciclo, um cenário mais estruturado, com uma indústria razoavelmente já dominada, com nomes, players bem estabelecidos, as casas bem estabelecidas, com boas realizações, mas também com o impacto da queda aguda de liquidez, Selic um juro muito alto, e aí uma diminuição muito significativa da capacidade de investimento no mundo todo e, mais dramaticamente, eu diria, no Brasil. Então, E aí reduz o apetite, né? Quando você tem uma taxa de juros assim, inibe. Paulo, aumenta a pressão para resultados imediatos que podem deformar as ideias inovadoras e transformá-las em, digamos assim, o que não é ruim, eu gostaria de ser dono dessas empresas, mas eu estou falando de uma forma um pouco vulgar, assim, mais um feijão com arroz para fazer dinheiro rápido
e você deixa de, digamos assim, almejar jogos mais ambiciosos, porque você tem que dar resultados muito rápido. Esse é um panorama muito genérico, assim, um tanto superficial, mas que eu queria trazer para que as pessoas possam ter uma noção do que é que aconteceu no Brasil, tendo a visão clara de que o que é mais importante é que todos nós lutemos por um país mais empreendedor, onde o empresário seja mais valorizado e protegido, né? E principalmente o empresário frágil, que é aquele que tem uma ideia nova, ele é frágil, ele precisa de cuidado. Tá? Isso mesmo, Cláudio. Eu penso que essa caminhada, né, trouxe, a partir da pandemia, alguns impactos, né? Que mudança você percebe, especialmente, vamos dizer assim, no jovem empreendedor, aquele que foi mais impactado com aquele período, né, de recolhimento e tal? Como é que a sua impressão aí, eu sei que você é psicólogo também, então contribua assim com uma visão aí sobre essas questões aí, inclusive geracionais. Eu não sei se eu tenho muito, assim, trânsito em coisas que eu sei que são muito tematizadas hoje, né, Paulo? Esse negócio de millennials, geração Z e tal, eu me confundo um pouco com essas classificações, eu confesso. E aqui não tem nenhuma má vontade, é porque realmente são um pouco confusas para mim, tá? Mas eu diria o seguinte, alguns 3 ou 4, 5, sei lá, 4 ou 5 coisas que eu diria sobre essa época que a gente está vivendo aí, que tem a ver com o jovem empreendedor. Primeiro, é de que o fato de ter sido condicionada à ideia de que as pessoas não poderiam sair muito de casa, e também os comércios fecharam, as cidades fecharam, as viagens trancaram, isso favoreceu, impulsionou a necessidade de telemática, né? de usar computadores, celulares para se comunicar, pedir coisas. Então, esses sistemas de entregas evoluíram muito compulsoriamente, as empresas tiveram que investir muito, principalmente de comércio, no e-commerce. Os bancos já estavam em um outro estágio já de desenvolvimento, bastante já móvel, né? Com telemática muito avançada. Outra coisa que eu diria é que aqui no Brasil, para quem está participando desse mercado, eu diria que já temos uma espécie de cultura, estou sendo um pouco exagerado, mas uma cultura de inovação enraizada já. Né? Então, a meninada já entende o que é uma startup, sabe que você vai ter uma curva de investimento. O Vale da Morte, né? O Vale da Morte, tal, possibilidade de múltiplos de investimento. O investidor já tem um domínio bastante bom e testado, né? O fato é que, a partir de 2020, por incrível que pareça, nós temos um recorde de casas de investimento e de investidores. Então, outra coisa que é interessante dessa época, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui para me ajudar, é que você vai ter, por exemplo, a entrada do indivíduo investidor com um pouquinho de dinheiro. Você pode, sei lá, ter R$5.000 e botar num crowdfunding desses aí, que não é uma coisa que você entra na internet, bota seu nome e bota dinheiro lá. Não, são casas de investimento especializadas, gente por exemplo, o presidente da Associação Brasileira de Fintechs é dono de uma casa dessa. Né? Só para você ter ideia. Então, o cara manja do babado, né? Então, você está botando um crowdfunding numa empresa de um cara que é um cara que senta no Banco Central para, digamos assim, influenciar políticas de desenvolvimento. Orientar, né? Fintechs, nada de errado, tá? Não há uma incompatibilidade de uma coisa com a outra, é um cara muito correto e respeitado, né? Então, essa é outra coisa. Então, você vai ter também outras figuras financeiras estruturadas, né? Que eles chamam de SPACs e SPACs, né? Seal Agreements, Direct Listing, que são modalidades, a gente não precisa entrar nisso aqui, mas assim, são modalidades financeiras que já estão estabelecidas, equacionadas, reguladas, regulamentadas pelo Banco Central,
e que favorece investimento, além de crowdfunding e tal. Então, essa é uma outra coisa interessante, a figura do anjo. Existem clubes de anjos, inclusive em várias cidades do Brasil, além de terem hubs que se tornarem verdadeiros centros culturais. Por exemplo, eu destacaria aquele instituto lá do Rio Grande do Sul, maravilhoso, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, Instituto Caldeira. É espetacular, porque é um modelo agnóstico, é diferente desse centro que a gente tem aqui em São Paulo. O Cubo é do Itaú, o Inovabra, que eu ajudei lá a desenhar, o Habitat é do Bradesco, tem dono, tem o Oxigênio do Porto Seguro, tem vários, tá? Mas, lá em Porto Alegre, se reuniram os ases, e pessoas que amam o país e amam o empreendedorismo, como Johann Peter Gerdau, simplesmente ele próprio, né? Ele doa tempo dele ao Instituto Caldeira, os caras da Renner, ou seja, são potências do Rio Grande do Sul que se reuniram e disseram, não, vamos fazer uma coisa ecumênica aqui. Então, aquilo é um centro cultural que difunde nos jovens o gosto, o apetite por desenvolver alguma coisa, para ganhar o dinheiro, para inovar. Então, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Tudo isso são eventos de 2018, 2017 para cá. Então, é a força da interdisciplinaridade, né? De você pegar esse encontro entre ciências ou disciplinas distintas e a fazer a transmutação de modelos e experimentar, né? Inovação, isso é inovação, né? Eu diria mais 2 tópicos só, para encerrar. Eu acho que eu me delonguei muito, né, Paulo? Não se preocupe, tá muito interessante. 2 coisas, tá? Eu vou falar uma coisa sobre a idade, você me lembra, mas antes de falar da idade é o seguinte: aconteceu um fenômeno, né, começou a acontecer um fenômeno mesmo, que é repetido, que é uma mudança no pêndulo dos famosos pitches, né, que é uma palavra em inglês. Pitch é uma fala rápida, né, uma coisa assim, né? O elevador, né? Virou na moda, ficou na moda. Inclusive, teve coisas que aqui eu fui assistir em São Paulo, aqui na Fiesp, em outros lugares, que era uma coisa meio, eu acho assim, uma coisa meio forçada. Não, você tem 3 minutos, como se fosse uma fórmula que os caras usam no Vale do Silício. Dizem que é o tempo da viagem do elevador, né? Que você tem para justificar, para convencer, né? Dizem isso, lift elevator. Bom, mas enfim. Então, aconteceu um pêndulo, Paulo, muito interessante em poucos mercados, mas já está acontecendo, que é, em vez da startup fazer o pitch, a empresa fazer o pitch para as startups, né? Isso está acontecendo direto aqui em São Paulo, ou seja, eu sou uma empresa bacana, 100 anos, tenho tanto de dinheiro, as condições aqui são essas, nós queremos atrair as melhores startups, ou seja, é uma briga pelo jogador, não é o jogador mais batendo na porta do clube, é o clube. Esse é um fenômeno recente, de 4, 5 anos, mas que já é bastante comum, empresas fazendo pitch, é o pitch reverso que se chama. E a outra coisa que eu queria destacar, e que eu me detive há uns 4 anos atrás para estudar isso, que é o seguinte: essa ideia do jovem de 19 anos na garagem, no Brasil, a idade em que o cara consegue fazer um exit bem sucedido, a idade média é 47 anos. Então, e as startups de mais sucesso, elas estão entre 7 e 9 anos de existência para quando elas realmente recebem uma série de investimento, porque você tem ali aqueles investimentos pré-seed, né? Seed, Angel e tal, é uma série grande de milhões de dólares e tal. São entre 7 e 9 anos para que as startups atinjam esse grau de maturidade. Então, são coisas importantes para a juventude, não no sentido de desestimular um super jovem gênio, muito preparado, mas estimulá-los à preparação. O sarrafo para disputar no mercado é alto, e a gente precisa de muito estudo, muita preparação para participar de um mercado de alto nível. Profundidade, né, Cláudio? Não chega mais por um insightzinho que você vai transformar o mundo.
Agora está cada vez mais exigente o aprofundamento, né? Você chegar nos limites mesmo do conhecimento. Então, eu acho que é uma dica muito boa que você está trazendo, né? E vai apresentando, né? Desmistificando. Agora, a gente tem uma luta muito grande, Cláudio, normalmente é com a questão dos ecossistemas, né? Porque como os integrantes, geralmente, dos ecossistemas estão vinculados a mandatos e outras coisas, então você tem sempre um desequilíbrio, né, uma instabilidade na gestão. E aí, como isso envolve muito a questão da simpatia entre as pessoas, né, as afinidades, aí de uma hora para outra se desmonta trabalho de muitos anos de integração, etc. E inovação não dá respostas imediatas, né? É uma construção de um ambiente, né, que envolva financiadores, envolva governo, envolva universidades e também políticas públicas, né? Aqui no Brasil eu percebo muito isso aqui dentro do Instituto, né, que existe um fomento muito legal, muito bacana para pesquisa, mas ele está muito agregado ao ambiente acadêmico. Então, no meu caso, eu tenho 166 patentes, algumas maravilhosas mesmo, assim, de altíssima possibilidade de aplicabilidade, mas aí você já não encontra linhas de financiamento para fazer a maturidade tecnológica para entregar isso num estágio bem mais avançado, né, para a indústria ou para a sociedade. Então, existe esse vale da morte aí também na maturidade tecnológica, né? Então, são os desafios que, à medida que as startups ou os pesquisadores avançam, começam a enfrentar novos ambientes, novas, vamos dizer assim, habilidades para as quais ele nem foi preparado dentro da formação acadêmica escolar, né, da própria universidade. Então, são desafios que vão se somando, cada dia surgem novos e que também eu percebo uma abertura cada vez maior da parte, né, desses pesquisadores acadêmicos de entender mais desse benefício de transformar a sua pesquisa, o fruto de um trabalho de muitos anos ali, em algo de interesse de fato social, econômico, né, que faz a transformação. Então, esse é o desafio, eu olhando aqui como instituto, né? É fazer essa ponte entre a realidade acadêmica, a pesquisa de base e as demandas, né, industriais, etc. E a gente percebe, como você falou, a questão de reverter o pitch, que é um crescimento nas encomendas tecnológicas. Então, de repente, a indústria e tal começa a encomendar para os institutos, encomendar para as startups soluções, né? Uma espécie de hackathon, que ela coloca ali o problema e várias iniciativas vão atrás de buscar a melhor solução. Então é uma coisa que a minha visão hoje traz isso, né? Mas precisa muito fomento, precisa ter incentivo e a política pública tem que cair dentro, porque se esperar só pela indústria, pelos empresários, fica um pouco difícil, porque a velocidade é outra, né? O empresário quer a resposta dentro do exercício. E aí quando você vai falar em 3 anos, 5 anos e tal, aí, pô, não, deixa esse negócio para lá que... Eu tenho uma visão assim um pouco pelo fato eu morei alguns anos na Inglaterra, né, Paulo, lá nos anos 90, você sabe disso. Tenho um filho que mora nos Estados Unidos, então isso me proporcionou uma coisa que eu nunca nem imaginaria na minha adolescência e juventude, né? Muita sorte, né? Venho de uma origem muito simples, né? Muito humilde e tal. E eu tive uma boa educação, mas muito pouco recurso para um dia imaginar que eu ia ter um certo contato com isso, né? Eu estou anunciando isso porque eu vou dizer o que é que me preocupa nessas questões. Você falou, por exemplo, do empresário e a necessidade de respostas mais rápidas. Eu diria o empresário brasileiro. O empresário brasileiro ele está sob este regime. Nós todos estamos dentro do mesmo aquário. Não é um aquário amigável ao mercado, digamos, Sim. a sustentabilidade de um mercado. Então, o empresário ele está sob pressão
de um ambiente muito hostil aos negócios de uma forma geral, não só os pequenos, os grandes também. E isso caracteriza o nosso ambiente selvagem, né? Isso. Especulativo até, né? Especulativo, e isso está na cultura do empresariado brasileiro. Você acha que é natural essa loucura, né, de não, é resultado e tal, né? Então, é resultado, mas uma coisa é você ter resultado em 15 anos, outra coisa é você ter resultado no final do ano para fechar o 13º. É completamente diferente. Bom, esse é um primeiro comentário. O segundo comentário, que eu tenho o privilégio de lhe conhecer, porque eu vou adiantar, você é um agente de transformação disso, eu tenho convicção nisso, e isso é um dos fatores que mais nos últimos anos, aumentou a minha admiração por você, que já era grande, que é a seguinte: me preocupa a relação entre o mercado e a academia no Brasil, que é muito baixa e ruim, em alguns casos até aversão. Eu participei da academia durante alguns anos, não foi do ITP, eu lhe garanto, porque vocês têm uma mentalidade aí na Tiradentes muito mais avançada do que o lugar onde eu prestei serviço, né? Há uma aversão, uma raiva, um ódio, não sei o quê. Assim, o empresário é um vilão, o capitalismo é malvado, é um negócio impressionante, porque, e é um lugar que gasta um recurso que o mercado... Vem do empresário, né? Exatamente, vem de onde o dinheiro? Do empreendedor, seja de pamonha ou do Windows, né? Alguém pagou esse negócio. É matar a galinha dos ovos de ouro, né? Esse comentário, o primeiro comentário foi essa coisa, quer dizer, primeiro a gente precisa não generalizar de que empresário é igual a isso. Empresário no Brasil, em grande parte, a maior parte é igual a isso. Segundo, a academia brasileira, ela não tem uma relação com a peça fundamental da inovação, que é o mercado. O mercado é o senhor. Quem gera a demanda da inovação é a oportunidade que vem do mercado. Então, o cara fabrica pamonha e vende no bairro, o outro também. O cara tem que inventar um jeito de ser melhor do que o outro. Porque quem é senhor é o mercado, porque as pessoas consomem pamonha, gostam de pamonha, têm hábito de comer pamonha e não querem abrir mão desse hábito. Se tiver uma facilidade, é ótimo. Eu posso pedir pelo Zap, ou vem uma pamonha mais quentinha. O cara inventou uma bicicleta, moto, que aquece a pamonha. E o mercado é o senhor. Se a academia se distancia do mercado, como no Brasil, infelizmente, isso existe, as pesquisas de ponta estarão, digamos assim, atualizadas ou acompanhando o que está se pesquisando na ponta em outros lugares do mundo, mas não necessariamente está dialogando com as necessidades do nosso mercado. E as necessidades do nosso mercado são senhoras. Esse é outro ponto que eu queria chamar a atenção. Portanto, um trabalho como o seu, Paulo, de um homem que passa pelo Sebrae, tem contato com a indústria local, que acompanha a economia local, que tem uma visão de mundo como você tem, é peça-chave, é gente que serve, vale ouro no Brasil. É o cara que consegue estabelecer essa correlação, e daí vai florescer, com certeza, coisas positivas. Então, esse é um segundo aspecto. E, por último, eu queria assim, comentar sobre... Aliás, tem mais duas coisas. Por que startup é importante? Por que startup é importante? Porque a startup ela é mais barata e mais ágil do que você desenvolver isso numa estrutura pesada. Ela tem, o que o pessoal chama de Lean Startup, startup enxuta, né? E por último, última coisa, assim, eu acho que uma das coisas que, até uma sugestão, se vai que você já não tem aí, é desenvolver pessoas capazes de construir ecossistemas. Engenharia de ecossistemas é uma disciplina fundamental para o desenvolvimento de polos de inovação e de tecnologia e de inovação tecnológica. A capacidade de orquestrar ecossistemas. Aí é um assunto para outro papo, mas eu recomendaria isso para qualquer lugar. Muito bom, Cláudio. E depois eu vou conversar aqui offline aí com você para trocar umas ideias também. Na verdade, o que eu fiz nesses bancos aí foi isso. Eu desenvolvi ecossistemas. Foi isso que eu fiz, essencialmente. Não só desenhar o programa, mas como desenvolver o ecossistema depois.
Muito bom, Cláudio. É, é uma riqueza, viu, conversar com você, porque a gente roda o mundo aí, vai para as navegações e volta pelo Wi-Fi e está sempre com assuntos riquíssimos, né? E principalmente, né, num período de tantos desafios como nós temos hoje, né? Essa passagem do mundo físico, analógico, né, para o digital, isso tem sido muito impactante. Inclusive, naquela palestra lá dos 200 anos, né, uma das coisas que eu disse foi que a gente também, com essas tecnologias, corre o risco de voltar a ter mais de uma humanidade no planeta, humanidades que não vão conviver entre si de repente, né? Então, o que se construiu em 500 anos pode desaparecer de repente aí em 50. Então, são os alertas, né, que precisamos ter para conviver com essa invasão tecnológica e que a própria pandemia me trouxe uma imagem, né, que eu já desconfiava disso, tanto que eu migrei, né, saí da área de tecnologia para a área de educação, porque eu comecei a entender que tecnologia é o que está transbordando, é o que a gente tem em excesso. E que precisa se trabalhar é a humanidade, se trabalhar o aproveitamento dessa tecnologia para o desenvolvimento humano, né, da coletividade e tudo. Então, a, a pandemia me trouxe um pouco dessa confirmação, porque nós tínhamos um acervo fantástico já de softwares e de conectividade e que não usávamos, né? A gente rejeitava por questões de costume. E de repente isso aí salvou a economia, né? O fato de já existir esse excedente tecnológico disponível, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Mas nem pensar, de certa forma, antes, porque existia uma rejeição até nos costumes mesmo, nos hábitos das pessoas. Então, é isso que enriquece conversar com você, tá? É esse olhar também para a questão humana e todo esse poder sobre o discernimento, né, dos caminhos e das provocações que essa tecnologia tem trazido sobre todos os aspectos aí para a humanidade. Mas, Cláudio, eh, pode fazer aí umas considerações finais aí para a gente encerrar essa amostragenzinha, esse aperitivo de podcast. Vai lá. Primeiro que é o seguinte, você me superestima, né? Eu saio com o ego inflado todas as vezes que eu lhe encontro, né, Paulo? Você é um cara sensacional, cara. Na verdade, eu me soltei aqui um pouco, mas assim, até estimulado pela sua presença, né? Porque teve coisas aqui que eu falei, eu acho que eu nunca tinha falado, assim, dessa forma dos empresários brasileiros, né? Assim, eu sempre pensei isso, mas nunca falei. Assim, nossa, todo mundo fala dos empresários, não, mas ele está no mesmo aquário, né? Então, acho que é uma boa formulação. Eu fiz aqui agora, eu nunca tinha pensado, né, desse jeito antes, né? E eu acho que o grande desafio para nós, brasileiros, que amamos o nosso país, queremos o melhor para o nosso país, é que a gente se dê conta dos nossos condicionamentos que influenciam a todos, né? Ao invés de sair apontando dedos, né? A culpa dos empresários, a culpa da universidade, a culpa né? Entender que todos nós temos uma fonte, digamos assim, um ambiente que não é favorável em vários aspectos, mas nós temos também ambientes muito favoráveis em outros aspectos. E a gente tem que usar, como o SWOT já nos ensinou, né? Usar nossas forças, né? Usar nossas forças. É claro, saber das fraquezas, saber das ameaças, mas usar nossas forças e as oportunidades que a gente tem. Então, não sei, para mim é um prazer, Paulo, estar sempre com você. Eu me senti totalmente em casa, me esqueci que a gente estava gravando esse podcast. Eu estava muito interessado em bater um papo com você sobre essas ideias. E eu também nem sei se ajudam tanto, né? São apenas uma boa resenha do que vem, de onde eu me meti em grande parte nos últimos anos, né? E eu pude observar esses fenômenos, né? Mas o fato é que, pelo bem e pelo mal, o Brasil é hoje ainda o maior celeiro de startups e de inovação da América Latina, assim, de longe, é mais da metade do que se investe.
Não sei se o México agora está também crescendo muito, né? E nós temos oportunidades e até uma certa obrigação de buscar formas de participar disso. Mas, enfim, eu só tenho a agradecer e lhe felicitar aí pela iniciativa do podcast e as coisas que o ITP vem realizando. Parabéns a vocês, muito obrigado pelo tempo aí, a atenção de vocês, e para mim foi um grande prazer participar aqui do podcast. Cláudio, uma maravilha, viu? Falar com você, revê-lo e desejar aí que essa caminhada você faz erudição em inovação. Você traz realmente uma visão profunda, uma coisa bem sólida e ao mesmo tempo sabe dos limites, né, que o futuro impõe, mesmo para quem tenha tanta bagagem. A gente está sempre ameaçado pela surpresa, pela inovação repentina, pela ruptura. Então é nesse ambiente que eu também acho que a vida fica mais divertida, né? Ninguém pode reclamar de falta de estímulos ou de desafios. Mas é isso. Sempre muito bom falar com você. Estamos aqui aguardando aí a sua visita aqui no ITP e no Grupo Tiradentes, conhecer a universidade. E não vai faltar gente querendo entrevistar aqui, viu? Nos diversos setores, os mais diversos setores. Tá bom? Vai ser uma alegria lhe dar um abraço, companheiro. A você, sua esposa, seus meninos. Muito obrigado. Abraço, Jaciuque, amigo. obrigado aí pelo seu apoio aí, irmão, pelo seu acolhimento. Professor Paulo, para você eu bato continência, companheiro. Tamo juntos. Muito obrigado, e nós encerramos aqui esse podcast especial, o primeiro podcast remoto realizado aqui no Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Você quer se conectar, fazer essa conexão com o ITP? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado e até a próxima.